Olá, tudo bem, meus alunos do sétimo ano? Bom, essa nossa primeira videoaula é para tratarmos sobre o assunto feudalismo. Quais fatores levaram ao sistema feudal? Por que ocorreu o surgimento desse sistema? Bom, vamos pegar bem do início mesmo. Quando o Império Romano era o quê? Uma grande potência. Quando ele tinha conquistado toda a Itália. Vejam aí no desenho do mapa mundi, a Itália, a botinha lá, toda conquistada por quem? Pelos romanos. De 500 a 350, eles eram o quê? Estavam na sua grande expansão, na sua grande invasão. Por que invasão e não conquista? Porque a conquista, pessoal, pelo próprio nome já diz, é quando você almeja um objetivo de maneira o quê? De maneira positiva, de maneira carinhosa. Quando você conquista, por exemplo, uma pessoa que você gosta, você não vai chegar com ela e vai obrigá-la a fazer o que ela não quer. Por isso que os romanos eles não conquistaram nenhum território, eles invadiam os territórios, pilhavam os tesouros que eles encontravam, saqueavam e pegavam o povo como escravo. Em grosso modo é isso. Claro que tem uma visão romântica que eles eram tão bonzinhos que eles faziam isso, faziam aquilo, para o bem dos outros povos, que eles chamavam de quê? Bárbaros. Por que chamavam de bárbaros? Chamavam de bárbaros para todos os povos que não faziam parte do quê? Da sociedade romana, que não eram romanos. Para eles, todos eram o quê? Bárbaros. Mas isso começou a mudar quando eles começaram o quê? A sofrer invasões de outros povos, que começaram a ocupar os territórios deles, que eles tinham invadido. Ou seja, era uma ocupação em cima de outra ocupação. Só que a mão de obra deles era escrava, as romanas eram escravas. Isso começou o quê? A levar uma séria crise econômica na cidade romana, porque os escravos começaram a ser e ficar escassos. Os romanos tinham tantos escravos que ocorreu uma grande revolta que já virou várias minisséries, até filmes, a revolta de Espartacus, que liderou vários escravos. Contra o quê? Contra o governo romano. Mas que no final eles foram todos massacrados, foram todos crucificados. Ok? Com o fim do Império Romano, devido a essas invasões, começaram a surgir o quê? Vejam só nessa imagem. O Império Romano aí em decadência, caindo, e um camponês chegando com o seu feno e um cavalinho. Isso quer dizer o quê? O Império Romano estava em decadência, já estava já entrando em declínio, em queda, e outro sistema econômico, social e político já estava surgindo, que era o chamado feudalismo. Mas por que se deu essa abertura para outro sistema econômico? O principal deles, pessoal, foi o quê? A grande expansão romana. Vejam que o Império Romano era dividido em dois impérios. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Vejam só. Depois dessa morte do Teodósio, que era o grande imperador romano, em 395 d.C., começaram as brigas pelo poder. Começaram a brigar para quem ia ficar no lugar do Teodósio. Isso gerou o quê? Uma estabilidade política, aliada às invasões, principalmente germânica, dos povos. Isso levou o quê? A ruptura dos impérios romanos. Por que se deu essa crise? Primeira, a expansão territorial e a exploração da mão de obra dos escravos. Isso gerou o quê? Uma economia romana rica. Ok? Segundo ponto, a mão de obra escrava era o quê? Responsável pela produção de alimento, ao qual se tinha uma arrecadação de impostos altos. Com essas invasões, começaram a faltar escravos. Claro que se não tinha mão de obra para trabalhar, mão de obra barata, o preço dos produtos começaram a subir. Teve uma elevação
no preço dos alimentos. A economia foi afetada, começaram a faltar recursos financeiros para o Império Romano. Essas vilas começaram o quê? A abrigar esses indivíduos que começaram a sair de onde? Da cidade para o campo. Ou seja, ocorreu um fenômeno chamado de êxodo urbano, é onde o indivíduo sai da cidade e vai para o campo. Começaram a ir para as vilas, onde os caras foram para tentar fugir da crise, da falta de alimento, entendeu? Do aumento dos impostos. Eles começaram a ir para onde? Para os interiores. Isso começou a afetar severamente o que? A economia romana. Outro fator preponderante dessa queda dos romanos: invasões dos povos germânicos. Vejam aí, limite do Império Romano. É essa listazinha aí, preta. Divisão do Império. Tá aqui a lista branca, entre o Império do Oriente e do Ocidente. Mais em cima, o Império do Ocidente. Nós temos a invasão dos visigodos, os alanos, os ostrogodos e os suevos, além dos hunos que vieram para aqui para o Ocidente. No Oriente nós temos os visigodos, os alanos. São povos o quê? Povos germânicos que invadiram tanto o Império do Oriente como o Império do Ocidente, ou seja, eles começaram a invadir os territórios dos romanos em massa. Vocês podem ver no mapa que eles foram para várias direções, não só para o Oriente, para a Ásia Menor, como para lá para o Ocidente. Ok? Então, basicamente, a queda do Império Romano foi devido a essas invasões bárbaras, que eles chamavam de bárbaras, que ocorreram no século V. Bárbaras, como o nome diz, é aquele povo que não tem cultura, aquele povo selvagem. Isso é um termo preconceituoso utilizado pelos romanos, que se achavam o quê? Se achavam melhores que todo mundo, que outros povos. Ok? Se achavam superiores. A arrogância, o egocentrismo, quando o ser humano se acha melhor que o outro. Não, eu sou o melhor e ninguém faz nada melhor do que eu. Foi mais isso também que levou o quê? Os romanos a serem destruídos, a ter a sua economia, teus territórios ocupados a serem reocupados pelos povos germânicos. Vejam aí, povos, entre aspas, bárbaros. O ano 476, o último imperador romano do Ocidente é deposto. Tem aí o líder dos povos Hérulos, o Odoacro. Quando ele invadiu um dos impérios romanos, ele decapitou a estátua do último imperador, que era o Rômulo Augusto. Ele pegou e enviou as insígnias imperiais à capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, decretando o fim do Império do Ocidente, ou seja, ele chegou e destruiu totalmente os romanos. Isso porque eles eram considerados bárbaros. Como é dividido esses reinos germânicos, pessoal? Eu coloquei aqui os principais povos. Tinham vários, mas vamos focar nos principais. Bom, essas invasões ocorreram no século V. Os principais povos são os visigodos, os vândalos, ostrogodos, burgúndios e os francos. Esses povos eles conquistaram territórios que fizeram parte do decadente Império Romano do Ocidente, formando o que? Reinos. Entretanto, os mesmos não tiveram uma permanência muito longa, exceto o reino dos francos, que nós vamos falar mais na frente. Neste reino ocorreu a fusão entre a cultura romana e as desses povos germânicos. Houve o que, pessoal? Houve uma mesclagem, houve uma mistura de culturas, tanto a romana dos povos germânicos. Essa mistura, essa fusão deu origem ao quê? Ao sistema feudal. Ok? Vejam só as principais características dos povos germânicos. Os bárbaros incorporaram inúmeras instituições do antigo Império Romano para serem aceitos pelas elites romanas sobreviventes. Ou seja, eles não escravizaram todo mundo. Claro que as elites, eles
fizeram o quê? Permaneceram algumas instituições do Império Romano para essas elites se manterem no poder, ou seja, foi mais ou menos um acordo. Vocês invadem, mas por favor não mexam com a gente, que somos da elite. Deem pelo menos uma vantagem para nós. Foi o que ocorreu aí. E depois vocês citavam, olha aí, para serem aceitos pelas elites romanas sobreviventes, pois necessitavam desse apoio para colocar seu poder. E só imaginem, só, vocês invadem uma região que vocês não têm o quê? Nenhum apoio dos moradores, a não ser aquelas pessoas que moraram lá. Então é muito mais fácil você fazer uma aliança, uma espécie de aliança, um acordo, para você o quê? Se colocar no poder, para você ganhar a confiança desses povos. Os povos germânicos, por algum lado, eles deram um pouco o quê? Mais brandos do que os romanos, porque os romanos chegavam e invadiam e escravizavam. Poucas vezes eles faziam esse tipo de acordo, ok? Eles não. Nesse ponto, eles deixavam alguns resquícios, algumas pessoas da elite romana, justamente para fazer esse apoio no governo, para eles serem bem aceitos. Dou um exemplo: adoção de vestuários e elementos ligados às cerimônias foram incorporados por alguns reis bárbaros. O sistema de impostos, a organização burocrática e certas instituições municipais também foram implantadas, ou seja, quando eles invadiram lá a cidade romanas, eles fizeram essa incorporação, ou seja, muito das instituições romanas serviram de base para essa invasão. Outro ponto principal, a língua e a religião, pessoal, foram dois elementos que se fundiram às culturas romana e germânica. Como isso, professor? Você pode me perguntar. Bem, na língua romana foi utilizada a administração e os documentos eram o quê? Feitos em latim, eram escritos em latim. Ou seja, existia nesse período as rotas comerciais. Então, era mais fácil fazer um documento escrito em latim que facilitaria o quê? As relações comerciais com os outros povos. Porque os romanos, além de serem invasores, eles eram o quê? Bons comerciantes, tinham várias relações comerciais, tanto na Europa como na Ásia Menor. Outra coisa, outro ponto principal, a capacidade da escrita era quase exclusiva dos padres. Pessoal, isso sempre foi o quê? Até a Idade Média, os padres detinham a maioria do conhecimento. Esse fato beneficiou quem, pessoal? Beneficiou os romanos, o plebeu, o camponês. Beneficiou quem? Beneficiou o rei dos povos germânicos? Não, com certeza que não. Beneficiou a evangelização da igreja, a catequização da igreja. Ou seja, os chefes germânicos começaram a se converter ao cristianismo. Isso foi um motivo de quê? Que facilitou a aceitação desde naquela sociedade romana. Ou seja, os caras, vejam só os pontos principais. Deixaram a elite sobreviver. Deixaram algumas instituições burocráticas, instituições romanas em movimento. Elas foram o quê? Implantadas. Fundiram a língua e a religião para fazer o quê? As relações comerciais, para movimentar o comércio. Todos os documentos eram o quê? Redigidos em latim. E os chefes eram o quê? Desses povos foram convertidos ao cristianismo. Isso facilitou a aceitação daquele povo que estava sendo subjugado. Não, os caras passaram para a minha religião. Eles começaram já a ser aceitos de maneira mais branda, de uma maneira positiva. Isso daí, pessoal, nada mais eram do que atos políticos. As conversões foram atos políticos que a igreja manipulava. Como manipulava, pessoal? Porque o interesse da igreja era evangelizar, era catequizar, era expandir a religião católica. Posso assim dizer. Nesse momento era religião cristã, cristianismo.
ok? Vejam só, esses povos, suevos, ocuparam a região noroeste da Península Ibérica. Vejam só. Anglo-saxões, são outros povos, ocuparam a faixa leste da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é hoje em dia a Inglaterra. Os vândalos ocuparam a ilha da Córcega, ilha da Sardenha e costa norte da África. Vejam só, eles ocuparam quase o mundo todo. Reino dos francos, dos bávaros, lombardos. Vejam aqui do lado. Ostrogodos, território da atual Itália, Áustria, Sérvia, Eslovênia, Montenegro e Albânia. Esses povos foram que deram origem aos países que nós conhecemos hoje. Visigodos, ocuparam a região central e norte da Península Ibérica. Os francos, que foram um dos principais reinos durante a Alta Idade Média. Pessoal, os francos foram um dos povos principais, porque teve o seu reinado, o Carlos Magno, que tornou-se o quê? Um império conhecido como o Império Carolíngio, que nós vamos falar mais na frente. Estava localizado no território da atual França e Bélgica. Okay? De todos esses povos, os francos foram os que mais duraram, foram os que mais se expandiram nesse período da Idade Média. Vejam aí, batismo em Helms de Clovis, rei dos francos. Conversão de Clovis ao cristianismo, a religião da maioria dos seus súditos fortaleceu os laços entre seus súditos romanos e os conquistadores germânicos. Aconteceu essa conversão no ano de 497. Vejam só, ele se batizou na Igreja Católica e ajudou o quê? A manter os laços entre os romanos e os germânicos. Vamos agora falar sobre o Império Franco e o Império Carolíngio. A aliança entre a Igreja Católica e os reis fortaleceu-se com a coroação de quem, pessoal? De Carlos Magno, pelo Papa Leão III, no ano de 800. Com esse gesto, o Papa mostrava que o poder vem de Deus e afirmava a autoridade da Igreja sobre os homens e os reis. Pessoal, Carlos Magno foi um grande político, grande estrategista. Tanto é que ele se converteu ao cristianismo, à Igreja Católica, não porque ele tinha sido o que? Convertido, mas ele o que? Ele tinha um ato político, que era unificar o seu território, o que? Estabilizando, conseguindo manter um governo estável, ok? Ele usou de uma estratégia política, religiosa para unificar o seu grande território. Quais eram os atuais países que compunham esse território? Pessoal, é a Alemanha, Itália e França, um grande território. Claro que todos unidos, vendo o seu rei sendo um rei cristão, ficaria muito mais fácil a aceitação por esses povos. Isso deu início à dinastia carolíngia, onde teve o seu reinado, o seu auge, quando o governo estava com tudo no ano de 768 a 814. Era chamado de Império Carolíngio, onde as principais características foram as campanhas militares apoiadas pela Igreja Católica. Vejam aí o que eu acabei de falar anteriormente sobre a estratégia política religiosa, ao qual possibilitar a expansão territorial e a difusão, a expansão da religião cristã, que mantiveram o mesmo pensamento, a conversão dos demais povos bárbaros. Povos bárbaros, pessoal, eu acho que é uma... Eu acho não, é uma palavra muito preconceituosa, que apresenta características negativas. Bárbaro. Bárbaro é um indivíduo violento, um indivíduo sem cultura, um indivíduo lacônico que fala pouco, ok? E esses povos não tinham isso, eles tinham a sua cultura, tinham a sua sociedade, tinham a sua divisão do trabalho bem dividida. Então, essa palavra eu acho que hoje em dia não é muito bem aceita por alguns pesquisadores. Eu também concordo com isso. Voltando aqui para esse mapa, o Império Carolíngio. Vejam só a região que ele ocupava. Uma região bem grande.
o Império Bizantino, já na região da Ásia. Vejam o domínio muçulmano, como estava grande. Ia da Ásia, passava pela África. Por que isso, pessoal? Devido às rotas comerciais, ainda tinham também domínios muçulmanos na região de Creta e em Chipre. Pessoal, muçulmano, vocês sabem que a religião deles é islâmica. Isso foi um grande motivo para os impérios cristãos brigarem por território, usando o quê? Usando a justificativa da religião. Ok? Por isso que no futuro, na Idade Média, foram criadas as cruzadas para tentar expulsar os muçulmanos do Oriente. Ok? Vejam aí no mapa, na legenda, áreas sob influência carolíngia. São poucos, perto do Império Muçulmano, eram bem poucos. Isso levou no futuro brigas, guerras por territórios entre os católicos e os muçulmanos, que são da religião Islã, praticam o islamismo, acreditam no Alá. Bom, pessoal, a mistura desses dois povos, romanos e germânicos, deram origem ao que? Ao feudalismo, através das invasões germânicas, nem todas com guerras, e sim ocupações, como ocorreram naquelas que eu falei logo atrás, que a elite romana ela conseguiu sobreviver, e algumas instituições também. Vejam só, as invasões germânicas mais a crescente descentralização do poder na cidade de Roma gerou que o que era antes uma capital começou a dividir influência com as outras áreas, uma vez que os nobres migraram para suas terras ao longo da Europa. Esses caras que saíram de lá, de Roma, foram para várias regiões da Europa, que se tornaram o quê? Os suceranos, aqueles que mandam na economia feudal. Esse quadro aqui, pessoal, apresenta duas características principais da sociedade germânica e da sociedade romana. O primeiro, comitatus. O que é o comitatus? Anotem aí no caderno de vocês. É a relação de fidelidade entre o chefe militar e o guerreiro. É aquela relação de você me protege, eu luto por ti. Essa relação, pessoal, desculpem, originou o que nós chamamos de sucerania e vassalagem. Sucerano, numa linguagem popular, é aquele que manda, e vassalagem é aquele que obedece. Tudo isso para conseguir o quê, pessoal? Para conseguir o benefício, que significa benefício, que nada mais é do que a doação em vida concedida pelo Senhor, ou seja, essa sucerania e vassalagem era baseada no uso da terra. O que era o benefício? Era a doação que o senhor feudal concedia ao vassalo para ele utilizar a terra. Isso era o quê? Uma característica germânica, misturada com as características romanas. Temos o precário. O que era o precário, pessoal? Era quando a pessoa livre se tornava-se voluntariamente o quê? Cliente, colocando sob a dependência de outra o seu patrono, ou seja, era uma pessoa livre que fazia uma relação de fidelidade com o senhor feudal. O senhor feudal é o dono da elite, é o dono da terra, desculpem. Ou seja, ele voluntariamente se colocava sobre a dependência de um outro senhor feudal. Ele passava a ser o quê? Um servo. Isso gerou o quê? O sistema de colonato, que era a prática que fixava o homem na terra para que ele tire o seu sustento e fique obrigado o quê? A pagar tributos. Isso é uma característica romana. Colonato, prática para fixar o homem na terra para que ele tire o seu sustento e fique obrigado a pagar tributos. Que tributos eram esses, pessoais? Existiam vários tributos. O principal deles, as banalidades. O que eram as banalidades? Quando eles iam trabalhar no campo, o servo camponês ele não tinha ferramentas. Então ele alugava essas ferramentas do senhor feudal para trabalhar na terra. Outro imposto, a corveia. O que é a corveia?
era a obrigação que o servo tinha de trabalhar certos dias da semana na terra do senhor feudal. Tudo aquilo que fosse produzido nesse período era de quem? Do senhor feudal. Ok? Isso são alguns exemplos dos tributos, dos impostos que eles pagavam. Como se dava a política no feudalismo? Pessoal, a política no feudalismo se dava como? Existia o rei e existiam os nobres. Cada um desses seguia uma linha hierárquica. Vejam só, Carlos Magno tinham o duque como o quê? Como seu vassalo. Então o rei era o quê? Era o sucerano, era o chefe de quem? Do duque. O duque era vassalo do rei. Já o duque era sucerano do marquês. O marquês também é outro tipo de nobre. O marquês, ele era o quê? Vassalo do duque. Consequentemente, o marquês tinha que ser sucerano de alguém. E ele era de quem? Do conde, que era vassalo do marquês. E assim sucessivamente. Era assim que geravam o quê? Geravam essa política feudalista. Ou seja, o rei só tinha como vassalo quem? O duque. Então o poder dele era descentralizado. Por isso que existiam vários o quê? Existiam vários suceranos. Não esqueçam, pessoal, anotem no caderno de vocês. Sucerano, senhor da terra, pode ser o grande fazendeiro que detém o quê? O poder econômico. Vassalo é aquele que serve, vírgula, o camponês que trabalha na terra do senhor feudal e para o seu sustento, vírgula. O servo também tinha como doação um pedaço de terra para plantar para a sua subsistência. Essa terra era o quê? Hereditária. Abre parêntese. Poderia passar de pai para filho. Fecha parêntese. Era essa a relação de quê? De sucerania e vassalagem, pessoal. A terra poderia ser utilizada pelo servo quando bem ele quisesse. Poderia passar de pai para filho. Não tinha um tempo que ele poderia ficar na terra. Ok? Continuando, pessoal. Vejam só como se dava o esquema de vassalagem. Tinha o sucerano, que é aquele que comanda. O sucerano poderia ter vários vassalos. Qual era a obrigação do sucerano? Dar proteção, auxílio e doar o que? O feudo. O feudo era a terra, pessoal. Vejam só. O vassalo poderia, com o tempo, ter o quê? Poderia ter vários. O sucerano, melhor dizendo, poderia ter vários vassalos. Vejam só que o sucerano maior era quem? O rei. Ele tinha o duque, o conde e o marquês como vassalos. Esses três nobres tinham o quê? Vários outros vassalos abaixo dele. Qual era a obrigação do vassalo? Jurar fidelidade. Ele era obrigado o quê? A servir no serviço militar em caso de guerra. Ele tinha que estar pronto para ir para a guerra. E ele tinha que participar do conselho administrativo. Caso haja algum problema, ele tinha que dar a opinião dele. Ele tinha que participar. Ok? Esses nobres, os suceranos, sempre a maioria deles eram abaixo do rei, eram que nobres, tinham muito dinheiro. Abaixo dele tinha quem? Os barões. Abaixo dele tinha os camponeses e assim sucessivamente. Ok? Era uma relação de fidelidade, aonde o sucerano tinha que proteger o servo, dar auxílio e além de doar o feudo, a terra para ele trabalhar. Em troca, o vassalo tinha que jurar fidelidade. Em caso de guerra, ele tinha que defender o senhor dele. Ainda participava do conselho administrativo. Ser da nobreza significava o quê? Muitas vantagens. Por que isso, pessoal? A Igreja Católica reforçava: o papel da nobreza é a proteção material da sociedade, ou seja, a nobreza só guerreava, a nobreza só ficava caçando nos campos.
Quem tinha que trabalhar era quem? Era o pobre, era o camponês. Vejam aí relações de sucerania e vassalagem. Sucerano, que eu já falei, era o nobre que doava um feudo a outro nobre. Vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade. Vejam só, feudalismo é dividido em dois períodos. Alta Idade Média, que vai do século V ao X, Baixa Idade Média, século XI ao XV. E o que é o feudalismo, pessoal? Feudalismo, anotem aí no caderno de vocês, sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média no século V ao XV e se baseava em relações servis de produção. Não existia o capitalismo, o sistema capitalista. Não existia ainda nesse período a circulação de moedas. Com o desenvolvimento da Idade Média e do feudalismo, começaram a surgir o quê? As moedas locais. A moeda onde só tinha validade naquele território, naquele feudo. Ok? Vejam só. Características principais da Alta Idade Média, comércio. No comércio que teve o seu apogeu feudal, levando ao quê? Do século XV à Baixa Idade Média. Quais foram as principais características? Alta Idade Média, formação do feudalismo, ocorreu uma decadência do comércio. Por quê? Porque ocorreu a ruralização econômica. Decadência do comércio porque as pessoas começaram o quê? A viver nesse sistema feudal. Okay? Fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais. A Igreja Católica teve uma ascensão muito grande, subiu rapidamente, teve vários o quê? Teve uma valorização muito grande na Idade Média, por conta de vários fatores, entre eles porque eles eram os padres, os bispos, arcebispos, o clero, quando eu digo clero é a Igreja Católica, eram considerados os representantes de Deus na Terra. Então eles tiveram o quê? Uma ascensão grande, aonde pregavam a cultura teocêntrica. O que é isso? Teocentrismo. Teocentrismo significa Deus no centro de tudo. E nesse período também foi o período marcado pelas invasões bárbaras dos povos. Mais tarde, os muçulmanos, que eu falei, os islâmicos, árabes, vikings e vários outros povos. Já do século X ao XVI, ocorreu um renascimento comercial e urbano, as cidades começaram a crescer. O feudalismo começou a decair, começaram a ter relações comerciais baseadas no dinheiro. Ok? O chamado mercantilismo. A decadência do poder local e o fortalecimento do poder nacional, ou seja, o rei começou a ter visibilidade, o rei começou a ter um governo centralizado. Representado aonde? Na figura dele. Temos um fortalecimento, uma valorização da cultura urbana, ou seja, as cidades começaram o quê? A serem valorizadas, começaram a ser desenvolvidas. Ocorreu o quê? Outro fenômeno que eu falei, só que agora é diferente. Ocorreu um êxodo rural. As pessoas começaram a sair, com a decadência do feudalismo, começaram a sair do campo para o quê? Trabalharem nas cidades. Ok? A Europa, que eu falei antes, começou a organizar o quê? Começou a organizar as chamadas cruzadas para tentar expulsar os mouros, povos muçulmanos, islâmicos. Que é o que eu falei para vocês, as cruzadas eram invasões para tentar expulsar os povos islâmicos das regiões, tendo o que como justificativa a religião católica, ok? Como era a organização econômica do feudalismo? Só era baseado na grande propriedade rural governada pelo senhor feudal, aonde a terra era o quê? Era a fonte de riqueza, era aquele produto mais precioso nessa época. Ou seja, quem tinha muitas terras tinha prestígio, tinha status, tinha uma grande fonte de riqueza. Essa economia era o quê? A monetária, ou seja, como eu falei,
Não existia ainda dinheiro, era tudo de subsistência. Você tira para comer, você tira para negociar de maneira fazendo o quê? O escambo. O que é o escambo? É a troca de mercadorias. Eu tenho ovo e troco por uma galinha, por exemplo. Vejam só, pessoal, o sistema feudal, senhorio medieval, essas regiões são todas de quem? Do senhor feudal. Vejam só que a região era dividida em quê? Em três etapas, que eram chamados de manso. O primeiro era o manso que? Senhorial. Eram os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao senhor. Nelas trabalhavam servos e outros camponeses. Ali se produzia tudo o que o senhor necessitava para manter sua família e outros dependentes. Essa terra era intocável. Só os servos, quando iam pagar os tributos também, em certos dias da semana, que trabalhavam, mas eles não poderiam tirar nada de lá. Okay? Existia o manso servil. O que é o manso servil, pessoal? É a terra que era emprestada para o servo, onde ele poderia trabalhar. Era a terra destinada aos servos, na qual eles podiam produzir o que era necessário para a sua sobrevivência. Ok? Em troca, eles deveriam também trabalhar algumas horas na terra do senhor feudal, alguns dias. E existia o manso comum, vejam que é fora da terra do senhor feudal. Esse daí era o quê? Era onde as pessoas que não faziam parte de nenhum laço de fidelidade, poderiam trabalhar, onde os produtos retirados dessas terras eram de uso tanto dos servos quanto dos senhores. As terras comunais eram constituídas de pastos para criar animais, de florestas e de baldios, onde os camponeses colhiam frutos e raízes. Extraíam a madeira e o mel, a caça nas florestas era exclusiva dos senhores. No senhorio em geral, também havia celeiros para armazenar a colheita. Tinha também um moinho para triturar os grãos e forno para assar o quê? Os pães. Ok? Então era assim que era constituído o quê? De início a economia feudal. Na próxima videoaula nós continuaremos. Um abraço a todos.